Inicialmente, gostaria de parabenizar aqui esta casa, na pessoa da deputada Eliane Novaes, que atende aqui a uma demanda do GETRIM, né, importante demanda do GETRIM, de estar debatendo esse tema. E eu fiquei muito feliz quando soube dessa iniciativa e conhecendo o trabalho do Dr. Paulo Douglas, né, todo esse histórico de atuação que ele tinha, conversei com ele sobre esse momento que felizmente deu tudo certo. Então, assim, para a gente aqui do Estado, é uma alegria muito grande ter aqui o Dr. Paulo Douglas fazendo toda essa abordagem, né, no contexto histórico, né, explicando como que a lei foi elaborada, constituída, qual toda a luta que justifica a razão de ser dessa lei, que de muitos é naturalmente desconhecida, né, naturalmente, muitos não tiveram a oportunidade de ter essa compreensão, e essa audiência pública é esse momento que todo o Estado do Ceará, através da TV Assembleia, da Rádio FM Assembleia, também pode tomar conhecimento desse processo histórico. Então, parabenizo, né, todos os organizadores, idealizadores desse momento, certo? E, com relação ao tema em si, é muito natural, é muito comum que, quando uma lei surge, haja as incompreensões, né? E o doutor Paulo Douglas deixou claro que, até da parte dos trabalhadores, houve essa compreensão, por falta de informações, esses esclarecimentos já estão sendo prestados e estão sendo superados. Mas há também sempre uma resistência muito grande e natural de quem tem que cumprir com obrigações. Naturalmente, a lei traz obrigações, certo? E sempre se pauta pela questão de que a realidade é muito difícil, é muito duro cumprir a lei, essa lei é muito dura, então vamos flexibilizar. Então, a mensagem que eu gostaria de passar, na linha do que já falou o doutor Tarcísio, de que o valor maior que está em jogo aqui é a vida, né, é a saúde do trabalhador, é a vida de quem está no trânsito, não só o motorista, mas também outros que muitas vezes são vítimas dessa situação e acabam perdendo a vida, né, nos acidentes causados decorrentes dos excessos de jornada e da falta de cuidado com o trabalhador, com o motorista, é dizer o seguinte: nós temos que lutar para melhorar a realidade e aproximá-la da lei, e não piorar a lei para aproximá-la da realidade, certo? Esse aqui é o grande aspecto que a gente tem que... aprovar essa lei já foi um trabalho difícil, né? Foi uma conquista, né? Uma luta, quer dizer, foi preciso todo um trabalho de mostrar os prejuízos que a falta de cuidado, a falta de limite de jornada e todas essas diretrizes que a lei do motorista traz, a falta dessa regulamentação, conseguir trazer essa regulamentação para o mundo jurídico foi uma grande dificuldade. Mas agora nós temos que lutar para que a lei seja efetiva. E aí, nesse sentido, eu gostaria que o doutor Paulo Douglas nos falasse como é que está sendo a luta para a efetividade. Se existe uma luta já no Congresso, no sentido de flexibilizar ou destruir a lei, como bem falou o doutor Paulo, mas esse projeto de lei que o objetiva, né, tirar a essência da lei, né, do que ela tem de bom, como é que está, porque a lei que aí está em vigor e ainda não está sendo cumprida, como é que estão as estratégias para a efetividade da lei, para que seja cumprida a lei que está aí, e, naturalmente, nós vamos continuar lutando para que essas conquistas sejam mantidas, que não haja um retrocesso, né? Porque aí é aquela história, direitos humanos, aquilo, tudo, a saúde, a vida, são direitos que não podem retroceder. Se já conseguimos essa conquista, então vamos lutar para que não haja esse retrocesso. Tá certo? Muito obrigado. Obrigada, doutor Antônio. E vamos, em seguida, passar para o senhor Luiz Alves de Freitas, que é chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, que está aqui representando o doutor Francisco Ibiapina. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, foi formulado ao Ministério do Trabalho, né? Estou aqui representando o superintendente Ibiapina. Sou auditor do trabalho e estou na chefia da fiscalização há pouco tempo, talvez no mesmo tempo da lei, né? Entrei na chefia quase na época que saiu a lei. O Ministério do Trabalho aqui tem muito pouco a oferecer, aliás, a explicar, porque, na verdade, não teve nenhuma ação aqui no Ceará. As duas únicas ações que nós fizemos foi de educação, em parceria com o Ministério Público, naquela mesma data, 25 de julho de 2012, né? Em parceria com o sindicato, Ministério Público, foi o que aconteceu aqui no Ceará.
Nós temos um problema sério que não é novidade, da falta de gente, né? O número de fiscais está cada vez mais diminuindo, sem uma reposição. Nós temos aqui hoje no Brasil todo 2.800 fiscais, quando a OIT disse que deveria ter 6.000. Temos a questão da falta de qualificação, da qualificação específica para a lei. Não houve uma capacitação. Nós não temos uma capacitação em cima dessa lei. Temos mais dúvida do que certezas, né? E um outro problema grave chama-se as multas para se aplicar. Valores que não vou dizer que sejam altos. Porque todas as multas do Ministério do Trabalho já nascem com 50% de desconto. Então, não adianta uma lei ser tão dura se a sanção não vai ser tão dura assim. Então, há necessidade de um projeto de lei para que piore ou majore as multas, porque, do jeito que está hoje, o empregador pode fazer essa conta e jogar para o custo da multa pelo descumprimento da legislação trabalhista. Se não houver uma ação do Ministério Público, uma ação civil pública ou alguma coisa parecida, as multas vão ser simplesmente irrisórias. Por quê? Porque a multa não é por pessoa prejudicada. Tanto faz um trabalhador estar fora da jornada como 100 trabalhadores estar fora da jornada, o que é um absurdo. Você tem aqui um peso absurdo. Um trabalhador que é encontrado em situação irregular é o mesmo peso de 100. Então, essa multa está com alguma coisa errada. Precisamos de um projeto que regulamente a multa pelo descumprimento da legislação trabalhista. Então, o Ministério do Trabalho, o que tem? O que foi formado de concreto? Em Brasília, criou-se um grupo móvel de combate a essa jornada excessiva do caminhoneiro. Esse grupo móvel não vai dar conta do Brasil todo. São auditores do Brasil todo que se juntam para fazer operações específicas em determinados estados. Aqui no Ceará não teve nenhum ainda desse grupo móvel. Não quer dizer que não venha a ter, porque o planejamento independe da superintendência regional, depende do órgão central. É a única coisa que temos de concreto. Não houve nenhuma capacitação, essa lei saiu, já vai completar quase 2 anos, em abril do próximo ano. Não houve nenhuma capacitação específica. Então, qual é a nossa perspectiva? Juntar aqui, somos parte do GETRIM, nós compomos também o GETRIM. Nada impede que façamos ações conjuntas para verificar o cumprimento dessa lei, mas, de antemão, a gente adianta que, infelizmente, se o que vai fazer cumprir a lei será o pesar no bolso por uma multa, infelizmente, as multas não são tão altas. Nós temos aí um poder sancionador muito frágil. Não estou tirando aqui o papel do Ministério Público, estou falando do Ministério do Trabalho. O Ministério Público tem o seu papel de ação civil pública, de fechar termo de ajustamento de conduta, enfim, outras ações. Eu estou falando da nossa casa, Ministério do Trabalho. Infelizmente, vivemos uma situação em que cada vez mais há uma diminuição do número de auditores, um planejamento em que dá pouca margem de liberdade para as regionais, você tem um planejamento em que é muito centralizado em Brasília, em que define-se as atividades que vão ser fiscalizadas ao longo de um ano. Então, nossa mensagem aqui é no sentido, lógico, evidente, estamos para fazer cumprir a legislação, é uma mudança na CLT, mas precisamos ter parcerias aqui, até porque sem a Polícia Rodoviária não conseguiremos fiscalizar de jeito nenhum, porque não temos como parar os caminhões, nem temos como parar os ônibus. Só a Polícia Rodoviária tem essa atribuição. Então, a gente tem que fazer uma parceria, um convênio, que já tem esse convênio com a Polícia Rodoviária, mas marcar operações conjuntas para que a gente possa dar efetividade. Em relação ao projeto de lei, para mim também, estou aqui as minhas palavras do vice-presidente do TRT, não posso falar, porque também não conheço esse projeto de lei, que está tentando mudar totalmente a legislação, mas é uma pena que uma lei com pouco mais de um ano já tenha que sofrer alterações, se ela não se conseguiu ainda nem colocar em prática o que está aí, né? Então, essa é a nossa mensagem. Mais uma vez, agradecer o convite feito pela Assembleia Legislativa. Obrigada, doutor Luiz Alves. E eu queria passar em seguida ao inspetor Cristiano para falar em nome da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde a todos. Não é o inspetor, né? O Carlos Dério. Carlos Dério, eu peço Isso. desculpa, chefe do policiamento da Polícia Rodoviária Federal. Isso. Estou representando o inspetor Marco Antônio Maia, nosso superintendente regional. E, primeiramente, agradecer o convite da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos no dia a dia nas rodovias federais, tratando diretamente com a questão, né? Desde a concepção dessa legislação, nós temos representantes junto ao CONTRAN, participamos também da elaboração dessa legislação. E a situação é grave, como todos sabem, né? A gente fala em números, parece algo assim distante, 42 mil mortes no trânsito por ano. Um avião cai por dia nas rodovias federais. Os números são absurdos. Quando a gente afunila para a questão dos caminhoneiros, são 1.400 mortes só em rodovias federais de caminhoneiros. Nós lidamos com isso diariamente e nosso anseio para
para que essa legislação acontecesse e tenha efetividade para a aplicação é muito grande. Entre idas e vindas dessa legislação, dessas alterações, né, somente agora em julho, de fato, está havendo a fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal, com a deliberação do CONTRAN, que revogou a Resolução 417, que foi bem explicado aqui. Nós estamos, de fato, fiscalizando, né, vamos trabalhar, né, está aberta a parceria aí com o Ministério Público do Trabalho, porque a nossa fiscalização, a princípio, é da jornada, é do tempo de descanso do motorista, né? Mas nós nos deparamos com questões de jornada muito excessiva de trabalho, e é aí que entra a parceria com o Ministério Público do Trabalho para enviar essas informações para que seja aplicada a legislação da forma mais ampla possível. Então, é isso da nossa parte, o cumprimento da lei, né, tirar a lei do papel é nossa principal atribuição aqui em relação a essa nova legislação. Estamos à disposição aí de todos para qualquer pergunta ou qualquer esclarecimento sobre a aplicação efetiva da lei durante a abordagem. Nós agradecemos e já vamos chamar aqui o doutor Fernando Alfredo Rabelo, presidente da Comissão de Trânsito da OAB. Aí, depois dele fica o Leonardo, né, e depois vamos ouvir todos os sindicatos com referência à matéria. Boa tarde a todos, os senhores aqui que acompanham a mesa principal, senhora deputada. Senhor Douglas, eu, antes de mais nada, como presidente da Comissão de Trânsito, sou extremamente favorável, tá, à lei, até porque, como isso é de conhecimento de todos, a questão hoje dos acidentes de trânsito no nosso país é uma situação alarmante. E nós precisamos de leis e medidas, e atitudes, e investimentos que a gente consiga reduzir esses números alarmantes. Eu acho, inclusive, concordo com o que o senhor colocou, na verdade, que com a lei vai ter uma mudança significativa na questão do transporte modal, que hoje ela é basicamente rodoviário. Isso vai forçar, porque o país ele procura investimentos na área ferroviária, no transporte ferroviário e fluvial e assim por diante. Vejo, e agora também com uma certa preocupação com relação à lei, e aí a gente não pode esquecer que, quando a gente está analisando e defendendo os interesses de uma categoria, a gente também não pode ver que, às vezes, a gente está prejudicando outras categorias. E qual é a minha preocupação, doutor Douglas? Há pouco tempo, acho que todos viram aqui o que é o sofrimento de um agricultor, tá, que produz nesse país, de conseguir escoar a sua produção. Filas, todos saiu na mídia nacional, filas imensas, salvo me engano, de 200, 300 quilômetros de caminhões, porque nós não temos estrutura para escoar a produção. Isso é brincadeira. Como é que nós vamos ser o país do futuro numa situação dessa? Outra coisa, como eu coloquei há pouco, por uma questão de guerra fiscal entre os estados, quem paga, me desculpe aqui, quem está sendo prejudicado na situação é quem? É o consumidor, que somos nós todos que estamos aqui, o transportador e o motorista. E quem está por detrás? É o governo. A situação das nossas, hoje, rodovias, como é que estão? Então, o que eu vejo, o que eu pondero, antes de mais nada, eu reafirmo, essa lei, ela tem, eu acho que o caráter dela é fundamental. A minha preocupação é o quê? Ela vai cair no colo de uma outra, ela vai cair o quê? Não sei se estou me fazendo entender, isso vai ter ônus, lógico. Mas eu pergunto, a questão das pessoas hoje que são viciadas, quem vai ter que arcar, no caso, pelo que eu entendi, seriam as transportadoras, é isso, né? Pela lei. Mas, olhe, você tem motoristas que não se viciaram, tem aqueles que viciaram. Então, eu acho que isso é uma questão de... E por que não o governo? Isso não seria arcado pelo governo? No projeto... essas ponderações que eu acho que a lei, às vezes, ela tem que pensar. A questão que o doutor Rebonato colocou,
Permita, doutor Renato, discordar, mas o agricultor, não me passa pela minha cabeça que um produtor agrícola ou qualquer empresário, ele quer prejudicar A, B ou C. Não é isso. Nós temos que ver que a atividade dele, às vezes, ele fecha o ano no prejuízo. Por quê? Porque isso está caindo. Quando o caminhão ele não tem porto, nós não temos estrutura nesse país para tirar, ele vai passar com o caminhão dele 10 dias para tentar escoar a produção dele. Esse custo, porque o país não tem estrutura, quem vai pagar é o produtor. Será que o produtor também está sobrando dessa forma para pagar? Então, a minha preocupação que eu vejo é que, nesse nosso país, se cria as leis, mas, vamos criar a lei, vamos proteger. É fundamental? É fundamental. Isso aqui, essa lei tem que ser defendida. Agora, eu acho que tem que ser defendido com cuidados para que a gente não veja os direitos de uma classe que está extremamente esquecida, e é verdade, tá? Mas também a gente não leve isso e prejudique a população, com o aumento vai ter uma disparada no frete. Por quê? Porque nós não temos estrutura, nós não temos estrada, nós não temos portos. Isso vai repercutir em outras atividades. A própria transportadora, entendeu? É interessante a gente ouvir o que os transportadores têm a colocar sobre isso. O que a gente defende, e eu não vi os transportadores se manifestarem sobre isso. Então, o que eu digo? Volto. A minha preocupação está exatamente nesses pontos que eu coloquei. Tem mais isso eu fiz um parênteses aqui com relação à norma, que eu disse o seguinte, que o embarcador ele tem que impedir. E aí a minha pergunta, doutor Douglas, como é que ele vai impedir? Olha, o motorista disse, não, o senhor não vai impedir, não, eu sou livre, o direito de ir e vir é constitucional, eu saio quando eu quiser, o senhor vai me impedir como me amarrando? Então, essas dúvidas que eu tenho, mas, volto a repetir, sou defensor, eu acho que é o caminho, mas eu acho que a lei ela tem que ter algumas ponderações para que a gente não prejudique salve uma e prejudique os demais. Tem que ser uma coisa mais bem pensada. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Fernando. Já passando para o Leonardo de Almeida Monteiro, que é do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas, Lima, né? Leonardo. Boa tarde a todos e a todas. A deputada Eliane Novaes, aproveito para cumprimentar a todos da mesa. Gostaria de agradecer, em nome do laboratório, o convite de estar participando de mais uma audiência, onde um tema extremamente relevante. Queria parabenizar o Dr. Paulo pelo trabalho que desenvolveu, pela iniciativa. Dentre as leis que a gente vê sendo implementadas e sendo propostas, essa é uma das poucas que nasceram de uma real necessidade. Nós temos visto que uma das funções do parlamentar, muitas vezes, é exatamente trabalhar em prol da melhoria da sociedade como um todo, mas nós vemos que muitos ainda elaboram leis que não conhecem a atividade de fato. Então, ela tem características que realmente resguardam e buscam a integridade do caminhoneiro, do profissional. E eu falo isso com um pouco de tranquilidade, porque na minha época de faculdade, a universidade pegou aquela fase que vivia em greve, e eu tinha uma namorada que a família era caminhoneira. Então, a faculdade entrava em greve, eu subia no caminhão com meu sogro, com os tios, e viajava Rio, São Paulo, interior. Então, eu sempre gostei disso e conhecia a atividade, enfim. Então, você pegar lá um 11, 13, turbinado, carregar na Companhia Siderúrgica Nacional uma bobina de 12 toneladas para descarregar em São Paulo, às 8 da manhã, e sair de lá correndo para ir para o despachante, para pegar uma carga, para voltar para o Rio de Janeiro, realmente quem trabalha nisso sabe o que eu estou falando. E os postos, os locais, você dormir no caminhão, viver no caminhão. Então, às vezes, eu passava um mês inteiro viajando. E a gente vê o perigo que é a estrada e observa essas questões. Então, essa lei ela nasceu exatamente com uma finalidade importante. Então, isso eu acho que é um ganho, por isso que eu acho que ela chegou aonde ela chegou. Obviamente, a gente precisa adequar algumas coisas, melhorar algumas coisas, mas eu acho que a flexibilização ela carece de alguns cuidados importantes para que você não perca a essência. E a gente tem um hábito, eu vejo isso, tanto no setor agrário como no todo,
Toda vez que a gente coloca uma lei ou tenta implementar alguma coisa, a primeira bandeira que é levantada, opa, nós vamos aumentar o custo. Essa é a primeira argumentação que se coloca. E aí a gente pergunta, mas e o custo da vida? A gente consegue mensurar isso? Então, esse é que eu acho que é o fator mais importante. E o caminhão, o nosso país ele é totalmente, praticamente terrestre, o transporte, e usando uma máxima do passado, aí, sem o caminhão, o Brasil para mesmo. Então, eu acho que isso foi avanços consideráveis e a gente tem que trabalhar essas questões. Uma sugestão, até por não ser dominador do assunto, mas por conhecer a atividade fim, e lendo a lei, eu tinha exatamente algumas visões distorcidas que, na sua apresentação aqui, elas foram sanadas. Então, eu acho que, dentro de tudo que a gente precisa fazer, é discutir mais essa lei, explicar melhor essa lei, porque uma das coisas na minha cabeça, como eu sempre tive essa experiência com autônomos, era exatamente esse. Pô, mas o cara, ele não tem jeito, ele tem que trabalhar, ele tem que correr, ele tem que fazer. E você vê que a lei ela separa exatamente os direitos e deveres de cada um e coloca isso no papel. Então, isso é um ganho importantíssimo para a categoria, você ter exatamente essas definições e, principalmente, o direito do caminhoneiro, do profissional, seja ele autônomo ou não, é garantido por lei. Então, isso é um fato importante. Uma curiosidade interessante, coisas que acontecem na nossa vida, nós realizamos esse ano, agora em agosto, o Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, que é promovido de ano a ano em vários estados, cada ano é no estado da federação, e esse ano foi aqui em Fortaleza. Até tivemos a honra de ter a deputada compondo a mesa de abertura. E, na plenária final do Congresso, foi decidido que ele vai ser realizado em Campo Grande. E o tema do Congresso cai como uma luva no tema disso, que é os gargalos do transporte logístico da safra de grãos do país. Então, eu acho que foi muito pertinente a escolha do tema, e, junto com essas discussões aqui, como eu faço parte da Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola, eu vou até propor seus contatos lá, para que talvez a gente coloque também essa questão como uma dos questionamentos do debate do Congresso. Então, eu acho isso bastante importante. Fazer uma menção aqui, eu ontem, infelizmente, em função das atividades na universidade, eu não pude estar presente na reunião do GETRIM, mas os meus alunos tiveram, e eu fiquei muito feliz com a informação que recebi, que o GETRIM fez um convênio com a SEDUC e vai ter uma cadeira de segurança do trabalho nas escolas profissionalizantes. Então, eu queria fazer esse registro, parabenizar aí o GETRIM por essa conquista. Eu acho que nós estamos avançando, tendo aí os nossos jovens recebendo essa formação já no ensino médio. Então, isso é muito importante. E também aproveitar a presença do Carlos, agradecer a parceria que a gente tem com a Polícia Rodoviária Federal. Na época, eu não sei se ainda é o inspetor Ricardo, que era o responsável pelos acidentes de trânsito, mas, através dessa parceria, a gente conseguiu fazer os dados estatísticos consistentes dos acidentes de trânsito envolvendo os tratores nas rodovias federais. Então, fazer o nosso agradecimento e retomar novamente esse contato, porque o nosso registro ficou de 2008 a 2011, então precisamos novamente conversar, sentar, mas parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um caminho muito longo ainda a ser seguido, mas muitas conquistas boas foram conseguidas aí. Meus parabéns. Obrigado. Nós é que agradecemos. E aqui queria dar a continuidade aqui aos sindicatos, Estão presentes aqui o Sindicam, e aí eu queria chamar o senhor Zé Tavares Filho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte de Mudanças, Bens e Cargas do Estado do Ceará, para se pronunciar. Obrigado pela oportunidade. Agradeço aos nossos companheiros de sindicato que foram convidados e aqui estão. Estou vendo aqui o Carlos Jefferson, do Sintete, nosso amigo Duarte, da PRF também, e outros companheiros, que é muito gratificante para nós. Quero agradecer, em especial, ao doutor Paulo Douglas, de ter aceito o convite da Assembleia e do GETRIM, para que aqui vinha esclarecer essa importante lei
para a nossa categoria de caminhoneiros do Brasil. Doutor Paulo, a gente ficou muito gratificado com a sua apresentação, e essas mudanças que estão querendo fazer na lei, ela é muito perversa para a nossa categoria. E nós estamos nos mobilizando a nível Brasil, através de nossas centrais, para que, se isso vier a acontecer, com certeza o Congresso Nacional vai ser cercado por caminhões, bitrens e carretas de tudo espécie lá, e trator, tudo junto lá. Certo? Existem algumas coisas na lei, por exemplo, no artigo 235E, onde fala do gozo do motorista que trabalha uma semana, onde ele tem 36 horas de folga. E, na mesma lei, diz o seguinte: o gozo ocorrerá no retorno do motorista à sua base, matriz ou filial, aí tem aquelas palavrinhas que perversa, ou no domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido descanso. Essa palavra, eu acredito com sinceridade que não foi colocada por nenhum sindicalista e nenhuma pessoa do direito do trabalho, e sim por algum agronegócio. Porque, se for interpretado como muitas empresas vêm interpretando, o motorista caminhoneiro só vai para casa nas férias. Então, esse é um questionamento que a gente levanta bastante nessa tese. Tem outro também no mesmo 235E, que é garantido ao motorista que trabalha no regime de revezamento e repouso diário mínimo de 6 horas de intervalo entre o turno de serviço dele. Isso que vale para os dois motoristas. São aqueles casos, são pouquíssimas empresas hoje que têm esse sistema, mas aqui no nosso estado do Ceará nós temos 2 que praticam esse sistema, e muito perverso. Porque entre 24 horas o caminhão só poderia rodar 18 horas, e 6 horas permanecer parado, para que a dupla descansasse com o veículo parado, estacionado. O que ocorre é o seguinte: ele colocou 2 motoristas, na verdade, mas um sozinho faz a viagem de ida e volta, num percurso de aproximadamente 560 quilômetros. Então, esse motorista ele é obrigado a rodar dentro de 24 horas, 1.100 e poucos quilômetros, para completar a jornada de trabalho dele. Enquanto que o outro fica aguardando. Quando ele chega aqui, o outro pega e faz o mesmo percurso. Que, na verdade, seria interessante que a empresa alocasse profissionais aqui do nosso estado e no outro estado onde ela pega. Que, quando um daqui saísse e fosse lá ele ficaria descansando, o outro pegava e voltava para casa. Ela não faz isso, né? Então, são pontos bem divergentes. Outros pontos que a gente gosta de mencionar, esse aqui já foi falado, é onde o motorista, na maioria das vezes, eles são penalizados quando a carga dele é furtada ou roubada nas estradas. Às vezes, por falta de capacitação por parte do Estado e pressão das seguradoras, o único profissional que é taxado é o motorista. O primeiro coitado a levar as borrachas e a prensa é o motorista. Porque a seguradora induz aos agentes que aquele profissional é corresponsável por aquele assalto. A gente vê muito isso acontecendo, ainda hoje acontece, aqui no nosso estado não é diferente. Outro ponto importante também é quando, sobre a ficha de papeleta ou diário de bordo, como muito gosto de chamar. Eu, particularmente, conheço como diário de bordo. Algumas empresas aqui no estado, em vez de fornecer esse diário de bordo para o trabalhador, e muitas, quando oferecem, ele já preenchido previamente. Mas, mesmo assim, ele obriga que o trabalhador cumpra determinada carga horária dele.
O motorista sai 6 horas da manhã, roda até, no caso, às 17 horas, onde terminaria a jornada de trabalho dele, mas ele continua rodando até 9, 10 horas da noite. Mas a papeleta dele está ali preenchida. Outra questão que acontece muito aqui também são aquelas... o motorista chega na empresa às 7 horas da manhã, fica até às 14, 15 horas. Ele é proibido de colocar o disco no tacógrafo, não pode assinar nenhum ponto. Quando é depois das 15 horas, entregam uma comanda, vão para o Mucuripe ou para o Pecém para carregar. Lá esse motorista fica até 2, 3 horas da manhã. Quando a nota sai, diz, olha, essa carga tem que estar às 7 horas da manhã no cliente. Quer dizer, que situação esse motorista fica? Se ele é obrigado a cumprir aquela determinada hora e respeitar a lei. Quando o agente de trânsito pega ele na estrada que vai fiscalizar, o primeiro penalizado é o motorista. Mas quando vai fiscalizar a hora no disco tacógrafo, ele colocou o disco lá 3 horas da tarde. E ele foi pego 2 horas da manhã. Quer dizer, ele está legalizado, né? Mas só que aquele trabalhador começou 6 horas da manhã, muitas vezes. Eu tenho um modelo do diário de bordo e tenho disponível para qualquer associado nosso ou alguma empresa que se interessar, nós podemos fornecer o modelo. E, por último, aonde nós recomendamos, e eu tenho falado várias vezes em alguns companheiros e para determinadas empresas, é no fracionamento das 11 horas de descanso. No nosso caso aqui do Nordeste, como é muito quente, eu sempre falo o seguinte, porque a jornada do descanso das 11 horas pode ser fracionada em 2 situações. Ele tira 2 horas e traz, no caso, para o almoço. E às 9 horas restantes, ele vai para o pernoite dele ali e não pode sair mais. Por que a gente pede para que essas 2 horas sejam feitas junto com a hora do almoço? Porque a lei determina que o motorista só tem 1 hora para almoçar. Ela determina o mínimo. Mas tem empresas aqui que, se o trabalhador passar 5 minutos a mais, quando ele chegar, é uma advertência ou uma suspensão. Então, eles querem levar tudo ao pé da letra, porque está escrito na lei, tem que levar daquele jeito. A gente recomenda essa hora do almoço seja anotada no diário, na ficha dele, da papeleta, a 1 hora do almoço. E as 2 horas que ele tirou das 11, que fosse colocada como repouso. Porque daí daria tempo ele tomar um banho, almoçar, descansar um pouquinho, e até beneficiaria a empresa, porque ele vai pegar 1 hora do sol mais frio e os pneus vão render muito mais. No mais, só agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Tavares, do Sindicam. E agora vamos passar para o senhor Carlos Jefferson Martins dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará, Sintete. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Queria aqui agradecer à deputada Eliane Novaes, juntamente com o procurador, o doutor Paulo Douglas, por essa iniciativa, e também aqui fazer observações da minha preocupação, como sindicalista, o retrocesso que já estão querendo fazer na lei quanto a essa jornada para que ele tenha direito ao intervalo passar de 4 para 6, que isso aí é uma questão de segurança. Eu vejo assim, com o intuito de dizer que é para diminuir custos, e os custos da vida, onde é que estão? Então, eu queria fazer aqui a minha crítica, até esse último slide que passou aí, que foi apresentado aí pelo doutor
Paulo Douglas, sobre as horas extras sonegadas no ano, 33 bilhões de hora extra. Você vê como o motorista é massacrado nesse país. São sonegados 33 bilhões de hora extra por ano, né? Horas extras estas que o tornaram viciado para que ele conseguisse fazer essas horas extras, né? E o que a lei do motorista trouxe é jogar o motorista para o SUS, que é outra crítica que eu quero fazer. A única alternativa dele é o SUS, que é uma entidade que o nome já está dizendo, é seu último suspiro, SUS. Não tem para onde correr. Então, eu queria deixar aqui o meu protesto, fazer a minha crítica quanto à lei. A lei é boa, mas ainda muito tem o que se fazer. O meu muito obrigado a todos. Obrigada, Carlos Jefferson. E eu queria chamar o senhor Ítalo Guerreiro, né? Está representando aqui a CUT, é diretor jurídico da CUT. Saudar a todos e a todas que aqui estão, parabenizar a deputada Eliane Novaes. É histórico esse momento, deputada, porque é uma mulher presidindo uma audiência de uma atividade de trabalhadores tão masculinizada. Então, assim, na democracia, é assim que as coisas caminham. Parabéns. Procurador Paulo Douglas, fantástico, e eu vou explicar por que foi fantástico a sua palestra. E os demais, os membros do GETRIM, apesar de ser professor, sou advogado da APO, que eu presto serviços à CUT, mas eu faço parte tenho um assento lá, representando a APO, na Comissão de Saúde do Trabalhador. E mesmo sendo professor e advogado, o meu pai é caminhoneiro. O meu pai, agora em novembro, vai fazer 36 anos de caminhoneiro. Eu estive fazendo aqui umas contas, o trajeto dele é São Paulo-Fortaleza, são mais de 750 viagens, de um local a outro. E falar nisso daqui, na verdade, eu tenho assim, uma simpatia, um carinho muito grande aqui pelo Tavares. A gente sempre está conversando, né, Tavares? E dizer que, de fato, a lei é um avanço muito importante. Na verdade, eu acho que a lei ela é reveladora do ponto de vista histórico, né, de uma atividade tão importante que sustenta a economia desse país e que, na verdade, trata tão mal os seus trabalhadores, né? Na verdade, a lei é um elemento revelador. Eu fiquei muito impressionado, gostei muito dos comentários, porque eu andei muito em 11 e 13, e era maçarico, né, subindo assim a Serra de Petrópolis, 20 quilômetros de subida, e em segunda marcha, às vezes em primeira. Pois é, né? Era turbinado, né? Tem a turbina tem um caracolzinho que é... Enfim. Na verdade, a vida do caminhoneiro, eu resumo, é uma jornada extremamente exaustiva, né? E eu queria saudar a todos, a uma pessoa que não está aqui, mas está fazendo uma entrega lá na Esmaltec, que é o meu pai, né? Ele está, nesse momento, fazendo uma entrega. E eu queria saudar porque o fato de eu ter estudado e estar aqui, nesse momento, eu devo muito a ele, que foi com o trabalho dele que a gente conseguiu fazer esse debate. A jornada é muito exaustiva. Pagamento de prestações, responsabilidade do motorista. Frotista, tudo bem, tem a responsabilidade do crédito, mas a responsabilidade do pagamento, do crescimento da frota, é do motorista. Entrega de mercadorias no horário. Quem, por exemplo, já fez frete, Maísa, Rio Grande do Norte, CEAGESP em São Paulo, sabe que é entregar uma carga de mamão para chegar lá para exportação. Cuidar do caminhão, mudar pneu, ter cuidado com média de consumo, lavar o caminhão, tudo isso. Não é só dirigir. Cortar um pneu Michelin, um XEY, é uma terrível, vai perder o frete. Aliás, o meu pai é empregado, viu? Meu pai não é dono do caminhão, ele é empregado. E vai ser ocupado, o motorista é ruim e tal. Então, assim, são muitos ônus sobre o motorista. Condições de trabalho, alimentação inadequada, eu desafio qualquer um aqui. E daqui para... Eu vou ser curto, daqui é o Euclides da Cunha, lá na Bahia, e você encontrar 2 restaurantes de qualidade que o caminhoneiro, o empregado, possa pagar. Eu desafio. Porque eu conheço um, que é aqui o Cacique, o Quixadá, naquele triângulo, e, se eu não me engano, tem outro lá no posto Magnólia, ali no Milagres. O resto é desafio.
uma comida de qualidade que você possa encontrar para os caminhoneiros. Detalhe, comida sem qualidade cara, certo? Local de banho e para fazer necessidades fisiológicas, uma coisa tão óbvia na vida humana, e totalmente inadequados, por postos de fiscalização, certo? Está sendo construído lá no Penaforte um grande posto, espero que termine logo, porque aquilo é importante para o caminhoneiro e para o Estado também. Solidão, né? A solidão é até uma indiciocrasia, mas é uma companhia do caminhoneiro. E a violência nas estradas. Meu pai, em 2011, por exemplo, foi sequestrado, teve o caminhão roubado, enfim. O cara foi até bacana com ele. Falou, tio, o senhor fica aí, que a gente só quer evacuar o caminhão, ninguém vai fazer nada contigo, não. Mas meu pai passou a madrugada inteira escoltado por uma PT-380. Né? E isso aconteceu também em 2001. Enfim, e o meu pai, escudeiro Paulo, me permita, grande escudeiro, ele não bebe, ele é muito dedicado à profissão dele. O meu pai, eu acho que ele passa esses 35 anos sem tomar uma cerveja na estrada. Meu pai ele é uma pessoa muito correta, eu acho que é por isso que ele está vivo. E, de fato, tem um monte de problemas. E concordo quando o companheiro da OAB diz que a gente não pode também estar atribuindo somente na aplicação da lei e levar problemas também para a classe patronal. Porque, na verdade, eu não entendo isso como uma questão de prejudicar, mas é uma luta de classe estabelecida mesmo. E aí é um absurdo, um país como o Brasil, que depende de commodities, que as commodities, você não tem uma estrutura portuária para escoar a produção, isso é um absurdo, 300 quilômetros, né? De fila, isso é um absurdo. Mas nessa disputa de classe, nessa luta de classe, vai sobrar para o mais fraco e vai sobrar para o motorista. Vai sobrar para o motorista, e eu digo que sobra porque eu não conheço nenhum dono de frota que não tenha a melhor qualidade de vida que o meu pai. Eu não conheço nenhum dono de frota, em todos esses anos, que os seus filhos não tenham estudado com mais facilidade e com mais condições objetivas e materiais do que os filhos do meu pai, eu e meus irmãos e de todos os caminhoneiros empregados. Eu desconheço. Por isso que, se uma lei dessa já começa a ser atacada, porque a lei, eu aprendi na academia, que é feita na rua, no caso aqui a lei é feita na estrada, né? Se a lei é feita na estrada e, nesse momento, garante, e ela não é ideal, mas é um avanço histórico importante, ela já começa a ser atacada, porque a luta de classe é isso, é todo dia. E aí, Tavares, eu sei pilotar caminhão, viu? Se tiver um 113 lá, pode contar comigo para pilotar o cavalinho e cercar o Congresso. Tudo bem? A gente faz aí uma viagem, tá bom? Dizer que a CUT está atenta, a CUT CTB, os caminhoneiros. E, se de fato essa lei for atacada, aí vai ter problema. Vai ter problema porque não se pode negar uma palavra do meu companheiro aqui de Getrim. Não se pode negar a dignidade humana às pessoas. Não se pode negar. Para fechar a minha fala, eu quero dizer um questionamento, que é sobre o tempo de espera. Essa questão dos 30%. Eu já entendo que é uma maneira de burlar a questão da hora extra. Embora seja um avanço, eu entendo que é uma maneira de burlar a hora extra, porque você ficar numa fila... Eu vou citar um exemplo, eu não vou nem lá para Rodonópolis, que aí é o caos, é o apocalipse, né? É o Armagedon. Eu vou aqui para a Cearense, né? Nada contra a Cearense. Mas o que é você ficar esperando você carregar o caminhão, a qualquer momento você poder ser chamado, né? 1h da manhã, meia-noite, 3h da manhã, é a hora que chama. Isso causa uma angústia, você está à disposição. Então, no momento que você é chamado, eu entendo que isso é hora extra e que isso não deve ter tido como indenização. Eu faço a crítica, né? Seriam muitos outros pontos, mas parabenizo. Também vou pedir permissão para, daqui a uns 5 minutos, poder sair, porque eu tenho que ministrar aula, mas dizer que parabéns, Eliane, parabéns o nosso guardião Paulo Douglas, parabéns, Getrim, e parabéns a todos, Tavares, que estão aqui. Vamos à luta. Obrigada, Ítalo. E aí eu fico emocionada porque meu sogro também foi caminhoneiro e educou os filhos também à base de muito trabalho. Logicamente, hoje ele não exerce mais a profissão de caminhoneiro, ele tem outra atividade comercial, mas teve o orgulho de criar seus filhos e ter, né, essa vida que você colocou aqui, que não é fácil, é difícil. E, com certeza, eu acho que muitos cearenses passaram por isso. E eu queria finalizar aqui com o Clóvis, né? Clóvis Nogueira Bezerra, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará.
E nós temos somente um inscrito até agora, que é o Damasceno, que é também do mesmo sindicato aqui, do Sete Cars. E que, em seguida, Damasceno, você está inscrito aqui para fazer a fala. Deputada Eliane Novaes, meus parabéns pela iniciativa. O que nós temos a falar a respeito da lei propriamente dita é o seguinte: o transportador, as empresas de transporte de carga, não são contra a lei, não existe nada disso de contra a lei. O que ocorre é o seguinte: todas as leis do Brasil, são todas, elas advêm de alguém que tomou a iniciativa de fazer essa lei, e daí ele faz sem pesquisas, quando vai fazer já da metade para frente, ou olhe lá no finalmente. E, mesmo assim, a lei foi aprovada com o interesse, na época, maior dos caminhoneiros autônomos. Esse era o grande interesse da lei, essa lei era de interesse deles. E daí foi feita. Na hora de sancionar a lei, as partes, os gargalos, o custo, que seria do governo federal, o governo federal saiu de lado. Começou pelos pontos de apoio. Não vou falar mais em nada. Falando em ponto de apoio, eu já falei tudo. Não tem ponto de apoio, como é que vai ter que parar? Não é? Então, e foi a primeira coisa que a presidente vetou. Com relação a como nós vamos trabalhar, nós estamos tentando se adequar. Essa flexibilidade da lei, ela está sendo discutida. Eu acho muito difícil andar, porque não é fácil mexer numa lei. Primeiro, criar já é muito difícil, e depois de estar criada, mexer é muito mais ainda. Mas tem coisas que devem ser mexidas, algumas coisas eu estou de acordo que devem ser mexidas para viabilizar as partes. Com relação à insatisfação da lei, eu estou até quase assim ficando como querendo aqui crucificar o caminhoneiro autônomo. Não é isso. As transportadoras precisam por demais do caminhoneiro autônomo, porque eles representam 60% da frota que trabalha no transporte rodoviário de carga. Então, nós não podemos jogar esse pessoal fora. Mas eles foi quem se rebelaram. Não fomos as transportadoras que se rebelou com a lei. Não foi, né? Então, tem uma colocação errada aí, certo? E nós estamos participando no Brasil inteiro, procurando como conviver com a lei, certo? Porque muita gente, como o nosso último pessoa a falar, ele fala que o pai é caminhoneiro. A maioria dos donos de transportadoras, todos ou foram caminhoneiros ou mecânicos. A origem é disso aí. Então, uns se dão melhor, outros não se dão. Isso é em qualquer atividade, não é só como caminhoneiro. Mas só para uma demonstração, que as transportadoras de carga, a maioria dos transportadores, a origem vieram de caminhoneiro, como meu pai foi um. Tá? Então, o que eu tenho aqui é parabenizar a iniciativa da deputada, encontrarmos um meio de convivermos com a lei, certo? Como? Vamos encontrar, tem que encontrar. Ela está aí, ela está posta e lei é para ser cumprida. Então, nós estamos aí e temos que encontrar. E queria também, no momento, aproveitar a oportunidade aqui com a deputada para ver como anda a proposta da delegacia especializada para o roubo de carga, que isso é muito importante, que nós tenhamos essa delegacia à nossa disposição. Com certeza. Dizer que foi lido hoje o projeto, né? Com certeza vai entrar em tramitação, e aí a gente vai lhe colocando a par da importância da gente aprovar isso. Com certeza, acho que a votação poderá ser na quinta-feira, vamos dizer, se ela entra em pauta, né? Essa pauta é definida pelo presidente da Assembleia. Se não entrar nessa semana, na outra semana deverá, porque tem que passar nas comissões, né? O roteiro nas comissões, eu não sei se dará tempo para essa quinta-feira, mas com certeza na próxima ela entrará na pauta.
Seria, assim, para nós de importância termos assim esse projeto, né? Isso é muito bom para a gente também. O que a gente pode fazer para ajudar e que isso Ajudar a transformar em lei. Exatamente, certo? Isso aí Tá? é uma força-tarefa importante. A gente vai tirar uma cópia logo e pedir. Eu acho que a força, né, a pressão externa, ela faz com que o governador, logicamente, torne isso prioridade no governo do Estado do Ceará. Tá. Muito obrigado. É uma colaboração riquíssima para o parlamento. Isso, muito obrigado. Nada. E no dia que ela for votada, por Aí favor, eu queria comunica para nós. Só colocar, a gente já ouve, Douglas, só tem o Damasceno escrito, e aí o senhor faria o final. Pronto, então, senhor Damasceno. Boa tarde a todos, deputada. Posso? Pronto. Como está sendo gravado, era importante ficar em pé. Tá bom. É bom que eu fico maior um pouco, né? Colegas advogados aqui presentes. Eu também sou membro da OAB, sou presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. As colocações feitas, na verdade, são importantes porque abrem o debate, mas alguns pontos precisam ser vistos com um certo carinho. Por exemplo, lá entender que só o agronegócio está brigando para a modificação da lei. E não é, ela pegou o agronegócio, pegou a bandeira, eu não tenho procuração para defender o agronegócio, mas pegou a bandeira do problema maior, porque repercutiu no autônomo, que é quem presta serviço ao agronegócio. Não são transportadoras que fazem a remoção daqueles grandes volumes, são os autônomos que recebem o custo maior, porque é deles o risco do negócio. O autônomo tem o risco do negócio no transporte. Ele recebe o frete para sair lá do agronegócio e levar até o Cais do Porto, normalmente naquela fila enorme, lá em Porto de Santos. E a bandeira maior foi aquele movimento Brasil Caminhoneiro, que o Tavares sabe muito bem, que parou agora, inclusive, houve prisões e houve até perda de contratos, porque o representante da Brasil Caminhoneiro era mais empresário do que caminhoneiro, mas são coisas debaixo dos bastidores que correm. E a revolta realmente é dos caminhoneiros. E doutor, eu chamo a atenção de um detalhe. O problema maior da lei se fixa em 2 pontos principais. Primeiro, o tempo de direção, obrigando a parar de 4 em 4 horas em locais que não tem local para parar, porque a presidente vetou os PATs, que é os pontos de apoio ao transportador, na estrada. E vetando isso, não tem aonde parar. Então, fica o problema. Então, esse problema também foi levado, óbvio, para o bojo do Código de Trânsito Brasileiro. E tem um projeto de lei tramitando, paralelo a esse que o senhor falou, citou aqui. É bom que se veja que tem mais 3 projetos, fora esse. É o projeto de lei simplesmente para retirar essa obrigatoriedade do Código de Trânsito Brasileiro, para deixar a obrigatoriedade do cumprimento de 4 horas de tempo de direção para os motoristas empregados e não para os autônomos, porque eles têm a autonomia de fazer dentro das conveniências dele, obedecendo o Código de Trânsito. Este é um projeto. O outro projeto veio logo em seguida ao veto à lei, e é oriundo da Casa Civil. E é da Casa Civil que flexibiliza a questão da jornada, a questão do tempo de espera. Não é nem oriundo do pessoal lá do que o senhor citou. Eles pegaram a deixa, mas quem propôs foi a Casa Civil. Então, é um projeto da Casa Civil que está tramitando com essa intenção. Inclusive, o projeto da Casa Civil flexibiliza muito mais do que o projeto que veio das entidades privadas. E o resumo do projeto das entidades privadas foi numa reunião conjunta lá no Paraná, e daí foi apresentado através de 2 deputados. Agora, o que nós precisamos também ver é que a lei traz uma certa obrigatoriedade do embarcador, eu não digo do empregador. O empregador tem um certo poder de polícia em relação ao seu empregado, mas o embarcador não tem, como foi dito pelo colega, não tem o poder de polícia de um autônomo. Ele terminou de carregar o caminhão dele, quer ir para a casa dele para sair a hora que achar conveniente, ninguém pode proibir. Então, é uma letra morta. Se levar isso aí como sendo uma coisa importante, eu vejo um pouco complicado. Só lembrando que, como foi dito, a lei nasceu, Clóvis, de um consenso, porém um consenso para evitar um mal maior. Nós tínhamos diversos... Ora, o projeto tramitando no Senado Federal, do Paulo Paim, senador Paulo Paim, projeto tramitando na Câmara Federal, concorrendo, aí um vai e conflita com o outro, no final das histórias, sentaram-se os representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, CNTTT, e os representantes do setor de cargas
da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, empregador e empregados. E aí se resolveu a uma redação comum. O relator chamou, juntou esse pessoal e fez essa redação final. Por conseguinte, foi mais ou menos um consenso. Então, que há necessidade de se resolver alguns problemas, há. Essa questão do tempo de espera tem já uma questão flexível quando o veículo está embarcado. É só fazer a similaridade da coisa e dá para se adequar. O problema que ficou, e aí você vai ver lá nos seus gargalos na discussão que você vai ter no seu congresso, as grandes viagens, que aí eu chamo a atenção do senhor, quando o senhor diz que o projeto diz que começar a contar a jornada de trabalho a partir daquele momento, não, está se tratando da contagem do tempo de viagem. Por quê? Porque existe a situação para o trabalhador urbano ou na periferia, motorista, tem uma situação diferente para as viagens de longa duração e tem um tratamento diferenciado para as viagens de longa distância. Longa duração e longa distância é mais ou menos equivalente, mas um muda até o tempo de repouso, de 36 horas para mais, ou 30, um negócio em 2 ou 3 horas na semana, né? 35 para 36, 1 hora. Então, tem essa diferenciação. O projeto quer estabelecer qual é o disso da viagem, não é da jornada, como Vossa Excelência colocou. Tá bom? Então, esse é um ponto. E para fechar, é necessário que nós saibamos que acho que tem que haver um conjunto de trabalho, Quando o Tavares falou que o porto não tem adequações próprias, não tem instalações adequadas para os trabalhadores, né, como manda a lei, aí Vossa Excelência diz, não, procura o Ministério Público do Trabalho para ele tomar providência. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a primeira providência que tem que ser tomada é na estrada. Porque o problema não está muito aqui dentro da capital, não está muito no grande centro. O problema está na estrada por falta de segurança, as rodovias precárias, e não tem local para os caminhoneiros pararem. Se não tem local, como é que pode dizer que ele pare no meio para ser assaltado? Só se for para ser assaltado. Então, não adianta entrar com uma ação para fulano, para Beltrano, se o poder público é que não está fazendo a parte dele. Então, tem que ter essa visão macro, porque a questão é sistemática, não pode ser individualizada. Mas eu parabenizo o encontro, porque é desse debate que nascem as ideias, se fortalecem até o ponto de se melhorar. Mas não nasce e nem se cria, e nem existe leis perfeitas. Sempre elas precisam ser adequadas por questão de uma pequena mudança. Fechando, só dizer, às vezes, nas pequenas distâncias, o motorista vai fazer uma entrega daqui a 200 e poucos quilômetros, ele sai aqui de manhã, faz a entrega e vem chegando em Fortaleza. Com mais meia hora ou 1 hora, ele poderia chegar em casa para dormir. E a lei proíbe porque extrapolou o limite da jornada. Precisa também, nesse ponto, se flexibilizar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Damasceno. E antes de passar a palavra para o doutor Paulo Douglas, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, registros. E eu queria começar pela Geórgia, agradecendo, Geórgia, pela sua força-tarefa de trazer o doutor Paulo Douglas e que, logicamente, nos ajudou bastante aqui a abrir esse debate e fortalecer esse debate da lei dos motoristas, né? A Geórgia é do Ministério Público do Trabalho. E nós temos o Bruno Matheus de Souza, que é da Motorline Amazonas, é isso? José Osvaldo Severiano dos Santos, do TRT da 7ª Região. Nós temos o César Augusto Medeiros Martins, do Sintro Sobral. João Marcelo Carneiro, a NTT. O Damasceno que acabou de falar. José Milton Ramos de Melo, presidente do sindicato, representantes, Servigaf, é isso? O sindicato. Hernani Gomes de Andrade, do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal. Lorismar Duarte, do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Ceará. Valdênio Aguiar Ramos, Sintrafor, presidente do Sintrafor. E Maria Edna Gomes de Lima, advogada da empresa Calena. Estiveram aqui presentes. E Valéria Viegas de Oliveira Bernarda, advogada da Carta Empreendimentos de Mão de Obra LTDA. Então, eu queria fazer esses registros. E o doutor Rebonato quer ainda fazer aí sua consideração. Só mais uma indagação que eu gostaria de esclarecimento. Como é que fica o segundo motorista?
Vamos supor que uma empresa tenha necessidade de transporte longo, 2, 3 dias, contrate 2 motoristas junto, 2 ou 3, como é que fica essa jornada desse segundo motorista? E segundo, se não seria o caso de se avançar a lei para notificações obrigatórias. Por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, quando pega um caminhoneiro extrapolando em muito ou com sintomas de intoxicação, certo? Se fica apenas na multa pelo Código Nacional de Trânsito, ou se fica a notificação, no caso, para o Ministério Público do Trabalho, se fica, como é que se processa esse cruzamento desses problemas? Ok, então, fica aí o doutor Obrigado. Paulo Douglas com a palavra para fazer esse apanhado de questionamentos aqui, ele fazer aí a sua sintetização. Eu gostaria de começar aqui pelo Dr. Vitor Guerreiro, que está de saída, não é? O senhor trouxe o questionamento a respeito do tempo de espera. Aliás, eu gostaria de agradecer a enormidade de questionamentos. Já falei muito sobre essa norma e nunca houve um número tão grande e tão pertinente de questionamentos que enriquece muito o debate. Veja, realmente o questionamento a respeito da constitucionalidade ou não. O próximo seria o senhor. Assim, veja, ele é intenso porque, como já disse, o artigo 4º, ele, não obstante ele diga, como regra geral, o tempo à disposição é o que delimita a jornada, ele também traz uma exceção. E temos, eu gostaria, mais uma vez defendendo a constitucionalidade da lei, porque conheço os fatos que a precederam, por exemplo, sobre a jornada, ou sobre aviso, melhor dizendo, né? É algo que também você está à sua disposição, embora não esteja no ambiente do empregador, e esse período ele tem uma remuneração, digamos, uma espécie quase que de indenização pelo cerceio à sua liberdade de ir e vir, né? Mas não conta como jornada. Nós temos vários exemplos, né? Os ferroviários, algumas legislações específicas, os aeroviários, os aeronautas mais especificamente. Então, eu realmente defendo, doutor, mas, veja, como todo direito, esse é um direito que ele restringe um direito fundamental, né? Esse é um instituto, melhor dizendo, que restringe um direito fundamental. Então, eu também entendo que a ele deve ser destinado a interpretação restritiva. Então, o que é tempo de espera? Apenas o que está elencado na lei. Então, digamos que o caminhão, por alguma razão, tenha furado o pneu Michelin, não é? E o cidadão tem que ficar parado por algumas horas para trocar o pneu. Está elencado no rol de tempo de espera? Não, portanto, não é tempo de espera. Se extrapolou a jornada, é hora extra, né? Mas, nos seus estritos, nas hipóteses ali lançadas, eu continuo defendendo a constitucionalidade por essa razão. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu acho que é sempre importante a gente começar a debater por posições antagônicas, né? Porque aquelas que de certo modo, Então, eu gostaria, até porque é uma questão antagônica do nosso presidente. Já está ali. Né? Doutor Fernando, não é isso? Doutor Fernando, bom, primeiro, quando o senhor indaga, mas o custo disso, porque é evidente que tem custo, né? Não se faz mágica. Se está se criando obrigações, essas obrigações elas acabam se convertendo em custo. Vai para o consumidor, vai para o produtor rural, né? Vai para... ou deveria ir para o governo, no caso do senhor, o senhor colocou, olha, o custo do tratamento não deveria ser suportado pelo SUS, digamos assim. Na verdade, a lei ela já diz que o motorista passa a ter um direito de um tratamento diferenciado, custeado pelo SUS, é verdade. E agora, o espírito da norma, e também na proposta, ele vem sempre no sentido de atribuir custo ao Estado. E quando a gente atribui custo ao Estado, é importante lembrar, nós estamos socializando esse custo. E é o que vem acontecendo com mortos e feridos nas estradas, porque é o SUS que, embora sem um dispositivo legal, vem suportando, né, esse custo, e eu queria alertar os empresários. Até pouco tempo atrás, esse custo não trazia nenhuma consequência para os empresários do segmento. Mas hoje a AGU vem ajuizando ações regressivas quando nós temos situações de acidente de trabalho,
com mais de 80% de êxito. Portanto, hoje, nós temos já uma discussão a respeito do cabimento ou não do financiamento público de custos que são privados. Não é? Pois não. O questionamento maior que eu fiz é por detrás da infraestrutura necessária, como foi colocado aqui pelo Dr. Ximenes, por outros colegas, por exemplo, da questão das estradas, da questão dos postos de espera, a questão dos portos. E o que isso, a minha preocupação é que, como não se tem essa estrutura ela vai o quê? Favorecer que o motorista ele fique na espera, ele fique na estrada, ele corra risco. E o maior, na verdade, o autor principal disso é o governo tomar o papel dele. Claro. É essa a minha indagação. Não foi tirar e jogar o custo, não. O que eu vejo como o ator principal é o governo, e me preocupa essa falta de estrutura, ela vai recair em outras atividades, na agricultura, nas transportadoras, no próprio caminhoneiro. Essa é verdade. Essa questão da estrutura que foi tocada por vários outros colegas que questionaram, deixa eu dizer, olha, eu devolveria a seguinte pergunta: como o transporte se desenvolveu ao longo dessas décadas, o transporte rodoviário? Será que ninguém, ao longo de uma viagem, precisou parar para atender suas necessidades fisiológicas? Será que todo mundo inicia e termina uma viagem sem dormir? Não é isso. Na verdade, é importante a gente divisar isso. Ora, nós temos condições precárias, porém não inexistência de condições, inexistência de locais, porque as pessoas abastecem, a pessoa precisa ir ao banheiro, precisa se alimentar e precisa dormir. Isso acontece. O que a lei faz é determinar que isso seja feito segundo limites biológicos do ser humano. Mas os locais onde isso vai ser feito é onde sempre foi feito. Agora, os locais são adequados? Longe disso, nós sabemos que são precários. Agora, o que aconteceu, e chegou até nós um trabalho da FECombustíveis, Federação Nacional de Combustíveis, Postos. Não é? Já há mais de uma centena de projetos privados para a construção de pontos de parada adequados que estão literalmente parados em razão da indefinição, né, desse embate que se instalou em torno da lei. Então, o que nós temos hoje? É aquela velha discussão do ovo à galinha. Ou nós vamos implementar uma norma que é importante para o país antes, e essa norma vai fomentar a melhoria na nossa infraestrutura ao longo das estradas, ou não. Vamos primeiro melhorar a infraestrutura ao longo das estradas e só depois a norma. Me parece que o caminho, se for a segunda opção, nós nunca chegaremos a uma mudança real nesse estado de coisas. Então, eu digo, primeiro, nós temos interesse da iniciativa privada em investir. Melhor seria se o governo também, claro, ajudasse nisso, e, nesse sentido, eu devo concordar, o veto foi lastimável, não é? Mas nós não podemos deixar de fazer em razão disso. Não é? A lei, eu penso que nós temos que realmente colocar a lei e claro, ao longo, na medida em que essa norma venha a ser todo o esforço necessário para que ela produza seus efeitos seja empreendido, e a gente verificando, olha, mas aqui tem um nó, e esse nó a gente não consegue desatar. É o momento para a gente sentar. E tem um aspecto importantíssimo que não foi mencionado, que eu acho que cabe dizer: a lei é permeada por instrumentos, remissão a instrumentos coletivos de trabalho, exatamente para fazer adaptações, e aqui eu já respondo parte de outra indagação. Olha, será que eu não posso bipartir esse intervalo interjornada em 9+2, como foi sugerido, e colocando no horário do almoço? Um instrumento coletivo, penso até que por aplicação analógica ao que foi feito no Código de Trânsito Brasileiro, está aberto a fazer isso. O instrumento coletivo não pode ir além dos limites que a Constituição impõe. Então, a norma ela já veio, digamos assim, como um mecanismo jurídico, né, legislativo, mas que permite ajustes. Eu penso que aí a gente vai chegar. E eu diria o seguinte, agora para responder outra indagação comum também, que me veio muito pertinente, no seguinte sentido: mas como que as embarcadoras, e aí muito essencial, porque nós temos empregados e autônomos, conforme já foi dito, e a participação das embarcadoras é primordial. Como que nós vamos, então, qual instrumento que a embarcadora vai
lançar mão para poder coagir quase a esse empregado, esse motorista, seja ele empregado ou autônomo, a não deixar o meu pátio. Né? Primeiro, não é uma coação, é uma coerção. E uma coerção por um meio lícito. Qual meio lícito? O meio contratual. Hoje, por que o empregado chega? Um empregado qualquer chega no seu trabalho e fala, hoje eu estou de saco cheio, quer saber? Eu tenho direito de ir e vir, eu vou embora. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Mas o empregador tem o que a gente chama de poder diretivo, né? E ele vai ser punido. E, eventualmente, se ele recorrer, ele vai realmente ser dispensado por justa causa. Mesma coisa o motorista, que chegar e descumprir uma cláusula contratual com o seu embarcador, fala, meu amigo, você não pode deixar o pátio se você não descansar. E ele resolve ir embora. Alguém vai algemar o motorista lá? Claro que não. Mas ele vai sofrer sanções contratuais e, provavelmente, ele vai ter alguma dificuldade de continuar aquele liame contratual com esse embarcador. Esse é um instrumento jurídico e que me parece plenamente eficaz, sobretudo porque o embarcador, como já disse, é o polo forte dessa relação jurídica. Se houver um contrato de agregado, isso é possível. Mas o não agregado é totalmente impossível. Porque o não agregado é aquele que faz um serviço, até logo no outro dia pega serviço de outro, no outro dia pega de outro. Então, não tem esse vínculo, a não ser momentâneo. Se for agregado, não. Aí há a possibilidade de se iniciar essas cláusulas. Obrigado, doutor. Doutor Fernando, muito obrigado, viu? Um abraço. Veja, com relação ao autônomo, nós temos, o doutor está se referindo, nós temos a figura do autônomo independente e o autônomo agregado, que vem instituído pela Lei 11.442, que, aliás, pende uma discussão a respeito da constitucionalidade do dispositivo para entender estaria violando a relação jurídica tradicional trabalhista, né, estabelecida pela CLT e, portanto, violando. Sim, porém, o fato é que, partindo da premissa de que a lei se presume constitucional, né, está lá o dispositivo. Quando o autônomo é agregado, ele significa que ele tem uma fidelidade àquela transportadora que o agregou e, portanto, o senhor entende que, sim, o instrumento contratual está resolvido. Ora, como que acontece hoje? Por isso é importante conhecer a realidade. Se um determinado motorista, seja ele autônomo independente, autônomo agregado ou empregado, se ele cria uma dificuldade na fila para um embarcador, a embarcadora simplesmente vai lá e anota o CPF dele. E a expressão que se usa no segmento é esse CPF está impedido de trabalhar ali. E ele nunca mais vai poder embarcar ou desembarcar naquele segmento. Mas ele é independente, então ele vai para o vizinho. Ele fez hoje na DM, amanhã ele vai para a Bung. Tudo bem. Nós temos hoje a Biov, que é do setor de óleos vegetais, etc., uma das associações mais poderosas nesse segmento, digamos assim, tem 16 associados. Então, significa que ele vai conseguir fazer isso 16 vezes, nunca mais ele vai trabalhar. É evidente que não. É evidente que, se você tiver cláusula contratual determinando isso, principalmente o autônomo independente, que é o autônomo autêntico, vai ter o maior interesse em cumprir. Por quê? Porque o autônomo real detém o seu meio de produção e ele tem prestação para pagar do seu caminhão. Ele não vai jamais correr o risco de ter o seu CPF ali bloqueado no embarcador. Doutor, olha, o senhor falou da questão do vício, só para fechar, não questiono mais, mas é bom o debate. Quando falou a questão do vício, eu sou advogado trabalhista também, trabalho com transporte desde 1970. Possuí transportadora, sou diretor jurídico do sindicato desde 1987. Então, eu vivo a experiência do dia a dia nisso aí. Viajo o Brasil todinho. Em relação a essa lei, eu já tive em quase todas as partes do Brasil discutindo esses gargalos, essas questões. Quando Vossa Excelência falou do vício do empregado, era uma dificuldade que o empregador tinha de levá-lo a fazer o exame em virtude do dano moral, que começou a se proliferar na Justiça do Trabalho, em quase todas as reclamações, por qualquer motivo, o pedido do dano moral. Com essa premissa da lei, melhorou para a empresa, porque a empresa agora pode implantar o seu controle e obrigar o trabalhador a se submeter àquele exame. Então, vem a favor, certo? Mas nós dizemos que nós vamos ter condição de controlar um autônomo independente por uma cláusula contratual, porque ele quer ir para casa, ou quer sair não, eu vou para casa, vou pernoitar e amanhã eu vou embora, e você não deixar, e não tem como ficar.
E não tem como ficar. E tem um detalhe, no momento que você negativar o cadastro dele, vai dar dano moral. Bom, gente, é verdade. Tem mil situações. Em Rondonópolis, nós recebemos uma denúncia muito triste, na verdade, que uma determinada empresa, no ato do pagamento, pagava o dinheiro e o RIBIT. Quando o cidadão não tinha uma boa produção, a própria empresa fornecia o RIBIT para o empregado. E nós montamos uma operação com a Polícia Federal, e não só a empresa foi punida, mas 9 farmácias de Rondonópolis foram fechadas porque vendiam drogas para os motoristas. Então, nós temos maus motoristas, temos maus empresários, temos bons motoristas, bons empresários, assim como há bons procuradores, maus procuradores, há bons e maus em qualquer segmento que nós formos analisar na nossa sociedade. Agora, o que nós estamos aqui trabalhando é com a regra. E a regra, para nós, é da hipossuficiência. Nós estamos lidando com a relação de hipossuficiência, onde o trabalhador ele não detém condições, teoricamente, de se contrapor a esse sistema que está aí colocado, e o sistema, como regra, infelizmente, é viciante. E, se ele é viciante, a gente tem que adotar medidas para cuidar. E a lei ela trouxe essa medida. Eu aproveito só para lembrar o seguinte: quando a empresa vai instituir o programa de acompanhamento de drogas e álcool, cuidem, e eu tenho dito isso também para empresários, para dizer o seguinte: olha, deixem isso para o SESMIT, o setor de segurança e saúde do trabalhador, e vocês, empresários, de preferência, tomem o cuidado de jamais conhecerem o resultado de eventuais exames, para que tomem conhecimento se fulano A, fulano B estão ou não viciados, exatamente para se prevenir de uma ação de dano moral e, ao mesmo tempo, encontrar meios para resgatar esse trabalhador e tratar esse trabalhador. Então, qual é o cuidado com relação ao programa? Jamais ele pode ser utilizado para amanhã dispensar discriminatoriamente um trabalhador e, muito menos, para violar a dignidade e a intimidade desse trabalhador. Esse cuidado é muito importante. Finalmente, para ultimar aqui as respostas do senhor, doutor Damasceno, o PL da Casa Civil, na verdade, ele não existe. É uma proposta que ainda está na Casa Civil, eu conheço e já me manifestei a respeito dela. Nós temos uma articulação uma interlocução muito grande com a Casa Civil hoje. Com relação ao completo teor da proposta da Semotor, eu tenho aqui, posso passar ao senhor, já fiz um comparativo item a item, e sim, há indeterminação da jornada, posso apresentar, não tem problema nenhum, até porque o debate ajuda bastante a gente. Enfim, eu penso que, com relação aos aspectos que o senhor levantou, a gente conseguiu, né, debater. Gostaria, se me permite, deputada, agora passar ao doutor Rebonato. Veja, a qualidade das estatísticas, sabe, doutor, que o senhor bem colocou. Hoje, nesse segmento, é interessante e é raro. Embora nós tenhamos uma dificuldade muito grande na Previdência, por quê? Porque a Previdência depende da conduta proativa do empregador no sentido de registrar o acidente de trabalho. Então, nós temos uma subnotificação. Mas, hoje, a CNT e a PRF têm uma riqueza de informações estatísticas impressionante. A PRF, eu tive a oportunidade de conversar lá, na época foi o Luiz Carlos, né, que é o atual comandante, é o CGO de vocês, né? Mas não o Luiz Carlos, mas o colega que cuida de estatísticas, eles têm um banco de dados que é um BI, né? É um BI muito bem montado, e a CNT, até pouco tempo atrás, não sei se está mantido, ela tinha um convênio com a COPEAD, o FRJ, também produz estatísticas de extrema qualidade. Então, o que eu penso que a gente vai precisar lançar mão? Desses parceiros, não é? PRF, CNT, censos, etc., para que possamos, com base, né, e tentar melhorar, claro, né, as estatísticas do INSS, para mapear o que está acontecendo no setor e saber se a gente está trilhando o caminho correto ou não. Com relação aos 2 motoristas, como que fica a jornada dos 2 motoristas, eu aproveito já para responder a pergunta de quem, eu não me recordo, desculpe agora,
a questão das 6 horas de descanso. Foi o José Tavares, né? Como que fica a questão das 6 horas de descanso. Primeiro, no exemplo que o Tavares deu, nós temos um exemplo de fraude, tá, Tavares? Ele não serve. A fraude é algo ajurídico. Então, se você pega um motorista e manda, e ele naturalmente vai extrapolar a jornada, e o outro retornar, não é o espírito da lei. O espírito da lei, com relação à reserva, ou seja, revezamento de motoristas, é que 2 motoristas, né, sigam embarcados, sigam no próprio veículo, e eles vão se revezando. E aí, respondendo, então, aqui o doutor Rebonato, o seguinte: aí sim, para esses 2 motoristas, o ponto de início e ponto de final de jornada não poderão coincidir. Porque, se eles coincidem, matematicamente, a gente não consegue fazer a condução em dupla de modo a se ajustar à legislação. Então, não vou ter que ter grupo motorista A, motorista B, e turnos sendo revezados dentro do próprio veículo. E o cuidado que deve existir aqui é, efetivamente, as 6 horas de descanso com o veículo parado, porque, senão, não se alcança o chamado repouso reparador, né? Porque o veículo trepidando, o cidadão não consegue descansar. E aí um ponto também que eu não mencionei a respeito do projeto: o projeto elimina esse descanso, né, e diz que ele vai ser gozado só apenas depois de 72 horas, ou alguma coisa mais, que eu não me recordo o número, que o trabalhador teria o descanso com o veículo parado, o que também nós somos absolutamente contrários. Aqui, ainda com relação ao ponto, agora voltando, eu consegui responder, doutor? Veja, agora José Tavares, né, a cumulatividade do DSR, que também não mencionei a respeito da 12.619, o que pensou, o que foi pensado do grupo, e volto a dizer, foram trabalhadores e empregadores, não foi o Ministério Público nem o legislador que fez essa lei. A ideia era a seguinte: era que o motorista, digamos, ele vai fazer uma viagem lá de 1 mês, né, que ele acumulasse, no máximo, por 3 semanas, o descanso semanal remunerado e gozasse esses 3 dias junto com a família, né? Então, o que diz a lei? Falou: olha, salvo se a empresa fornecer um local adequado para descanso lá na viagem, ao longo da viagem, esse descanso deve ser gozado quando ele retorna, portanto, com a família. A ideia não era ruim. E tínhamos um parágrafo que determinava o limite de até 3. Ele multiplicava esse descanso por 13, dava um número lá, 100 e poucas horas, então estava lá limitado, e esse parágrafo foi vetado pelo Poder Executivo. E, com o veto, o que acontece? Aí nós temos uma situação muito ruim, que é a possibilidade indefinida de acumulação dos DSRs. E a gente defende que, pela aplicação do princípio da razoabilidade, né, o aplicador do direito e o próprio empresário, nesse caso, vai ter que limitar. O projeto limitava a 3. Me parece que 3 chega a ser razoável. Passando daí, o cidadão vai começar a ter muita dificuldade de manter alguma conexão com o trabalho, né? Porque é trabalhar direto, igual, como bem colocado por você, ficar lá 6 meses, chega em casa, vai ter que tirar 1 mês de férias só porque não teve DSR e não atinge a finalidade, que a finalidade não é essa. Tá? Guarda do veículo, né, que você mencionou. Ora, o cidadão ele tem lá o dever de guardar o veículo, está dito na lei, e como que fica, então, essa situação se no eventual roubo, no eventual furto, assim por diante. Ora, o que está lá é uma obrigação geral devida a qualquer trabalhador, e assim deve ser compreendida. O trabalhador, quando ele está, digamos, o empregador forneceu um notebook para ele trabalhar. O empregador é dono do notebook, mas a guarda está sob a responsabilidade do empregado. Se ele danifica dolosamente, com intenção, aquele equipamento, ele tem que pagar, porque ele provocou um dano ao empregador, né? Agora, se alguém chega e furta aquele notebook dele sem que ele tenha concorrido, ele não tem que pagar nada, né? Então, aqui não é diferente. Aqui, o empregado, o motorista, ele tem o dever de zelo e cuidado com o caminhão que ele está trabalhando. O desgaste natural não implica em nenhuma responsabilidade, né? Então, e muito menos, e a gente precisa sempre lembrar da ponderação de interesse. Veja,
Se você está numa situação, o camarada de calça lá, é assim que se fala, né? Calça com 33 oitão, não é assim? É. Não, mas acho que eles usam uma coisa pior, né? Estava 380 aqui. Ponto 40. Enfim. Te chega com arma de fogo, te rende, aí você vai lá e dá uma de super-herói para tentar salvar o caminhão. Você vai perder o caminhão, que ele vai se perder e vai perder a vida. É justo e é exigido legalmente que o trabalhador exponha a sua vida ao risco para a defesa do patrimônio do empregador? Não, de modo algum. Então, a norma ela tem que sofrer os temperamentos da interpretação. E a interpretação não pode, de modo algum, não ser razoável. Tá? Controle fidedigno, o senhor mencionou aqui o diário pré-assinalado. Ora, o que a lei fez? E me pareceu interessante a alternativa. Ela listou uma série de instrumentos, dentre eles o diário de bordo e a papeleta de controle de horário externo, né, exatamente para não sobrar aquele argumento, falar, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse controle. Não é possível que você não tenha o dinheiro para pegar uma folhinha de papel, como você tem um modelo, aí, inclusive, para fornecer, e distribuir para os seus trabalhadores. Mas a lei disse, o controle deve ser fidedigno. Então, o que nós defendemos? Melhor seria se a lei tivesse elencado um rol de meios de controle, privilegiando aqueles que são mais confiáveis e depois lá deixar para o final da fila a papeleta e o diário. Mas digamos que numa situação, olha, eu só tenho realmente esse meio de controle. A lei diz que tem que ser fidedigno. E como que fica? Se o cidadão foi lá e pré-assinalou, fica do jeito que está hoje, um livro de ponto, quando batem a Justiça do Trabalho, está lá, britânico. Ora, não tem valor de prova. Inclusive, inverte-se o ônus da prova numa situação como essa. Tá? Então, como eu disse, a fraude é ajurídica. A fraude não é jurídica. E aquilo que é fraudulento sofre sanções jurídicas. Não é? E esse é o caso. Se você tem um pré-assinalamento, se você tem um controle que não é fidedigno, você vai ter sanções de ordem jurídico-processual, principalmente. Doutor Paulo, me permita aqui, estou com o policial rodoviário aqui, e me questionam muito, porque a jornada de trabalho tem esse dispositivo aí da lei que permite, porém, a polícia rodoviária não aceita, eu queria até que, não aceita isso aí, só aceita o equipamento tacógrafo, não é? A fiscalização ela é prioritariamente pelo tacógrafo, mas também pode ser realizado pelo isso. Eu já tenho algumas alterações nesse sentido. Mas o nosso manual de procedimentos operacionais, que ele vigora em todo o país, ele tem até os modelos, né? A ficha de trabalho e o diário de bordo também são aceitos como meios de fiscalização. Pronto, só continuando aqui, aproveitando um questionamento que foi feito em relação à jornada de trabalho, quando ela é fiscalizada, ali, verificado um excesso na jornada de trabalho, a fiscalização da PRF é em cima do tempo de direção e descanso. Né? Quando é verificado um excesso da jornada de trabalho, porque a situação, pela resolução 450, 405. Ou 405, desculpe, pode-se haver, hipoteticamente, uma jornada de 12 horas, né? Considerando as 11 horas de descanso, mais os descansos de meia hora, hipoteticamente, essa jornada de 12 horas. Então, verificando a situação, principalmente as empresas contumazes nessa situação, nosso procedimento o policial relata isso em uma ocorrência, né, um boletim, e é encaminhado via ofício para o Ministério Público do Trabalho. Isso é o que diz o nosso Manual de Procedimentos Operacionais, só sanando a dúvida aí. Não, é isso mesmo. Nós temos um convênio, esse formulário se chama FCI, Formulário de Constatação de Infração. Nós formalizamos esse convênio em nível nacional. Então, ainda que não se observe a infração de ordem de trânsito, né, a polícia nos informa para que possamos tomar as providências quando a infração, ainda que a infração seja apenas de ordem trabalhista. Com relação, sim, a resolução 405 elenca todos os demais mecanismos, mas, enfim, finalizando, o importante é que o controle seja fidedigno. O ideal, claro, é a utilização dos meios eletrônicos, que são mais confiáveis. Aqui o doutor Antônio Oliveira Lima me questiona, olha, qual que é o trabalho? Né? E aqui também o chefe da fiscalização estão colocando aqui a situação, e o que estão fazendo para efetivar a lei. Se a multa é muito baixa, e a multa de trânsito também não é alta,
é muito mais baixa, inclusive, do que a fiscalização de trânsito. Como é que a gente vai tornar isso efetivo? Como que a gente está fazendo? Ora, a FCI, que acabou de ser mencionada, é uma comunicação ao Ministério Público apenas, e não tem nenhum valor econômico, nenhuma espécie de ônus econômico, e é fundamental para a eficácia da lei. O que o Ministério Público está fazendo? Nós temos já mais de 400 inquéritos instaurados. Só sob a minha presidência, eu tenho mais de 40 focados em embarcadoras. Por quê? Quando nós fiscalizamos uma embarcadora, nós fiscalizamos toda a constelação de transportadoras que prestam serviços, e autônomos, etc., que prestam serviços para aquela embarcadora, que é um grande tomador do serviço de transporte. É desse modo que nós estamos empenhados em tornar a lei efetiva. A fiscalização do trabalho, o colega Naldenis, aliás, eu tive a felicidade de ser auditor fiscal do trabalho por 11 anos, e o Naldenis está à frente desse grupo móvel, não é? Eles vêm fazendo um trabalho muito bom, com muita profundidade, mas com pouca cobertura. Né? Com pouca cobertura. Mas, em uma única empresa, o Naldenis me falou, alcançou outros 6 mil empresários, né? Entre autônomos e empresários realmente configurados. Então, nós temos vários trabalhos, vários vetores, doutor Antônio, para tornar a norma efetiva. Agora, vai acontecer de hoje para amanhã? Não. O que é fundamental e absolutamente necessário para que essa norma se efetive? Espaços como esse, deputada. Nós precisamos colocar os atores que são pertinentes, que pertinem à questão, e a sociedade é a principal delas, é a principal destinatária dessa norma. Não é? E em espaços como esse, penso que nós vamos, ao lado de todos esses esforços, né, da PRF, da fiscalização, do MPT, da Justiça, enfim, de todos nós, eu acho que com discussões transparentes e profundas como essa, que a gente vai demonstrar a necessidade e o interesse, na verdade, até econômico, inclusive, eu disse, para vários setores que hoje resistem, no sentido de aplicar a norma e torná-la efetiva. Né? Acho que, na verdade, os inquéritos... Eu acho que está atenção à saúde, a questão do SUS já foi mencionada. Eu penso que, se eu esqueci alguma coisa, eu peço perdão e me chamem a atenção que eu retomo. Tá? Obrigado. Obrigada, doutor Paulo Douglas, que acho que nós aqui saturamos a nossa discussão, mas sem perder o tom do encaminhamento dessa audiência, que é exatamente as palavras finais aqui do doutor Paulo Douglas, do GETRIM, que está aqui representado pelo doutor Rebonato, doutor Tarcísio, doutor Parente, que não veio, e todo o grupo. Eu agradeço aqui também a Renata, que é nossa substituta mor lá no GETRIM, né? Ela sempre está nos representando dentro desse grupo, e pela atuação do GETRIM, né? E por ter definido, né, esse ano, doutor Tarcísio, a questão do transporte. Né? Então, acho que nós tivemos um avanço, acho que a gente tem que agradecer aqui também ao doutor Antônio, dizer da OAB e todas as entidades que tiveram aqui. E aqui eu estava lendo eu recebi esse material, Operação Jornada Legal, do Ministério Público do Trabalho, e, no fim, ele fala exatamente isso que o doutor Paulo Douglas colocou aqui. Sobreleva-se a atuação articulada entre a Polícia Rodoviária Federal, a Fiscalização do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, com vista a exigir, de modo ostensivo, o cumprimento da norma. Valendo destacar que as informações ora expostas, que aqui é um catálogo, né, serão de grande importância na definição da estratégia dessa atuação interinstitucional, voltada a tornar as conquistas dessa lei uma realidade. Então, acho que é nesse coletivo, né, todos os esforços que estão sendo voltados para a implementação da lei. E aí, como ele começou a palestra, o doutor Paulo Douglas aqui, colocando a questão da dignidade humana, e foi colocado aqui essa dignidade humana para essa categoria, né, que passa por tudo isso que foi relatado aqui, que a gente, às vezes, até pensa, meu Deus, se eu tivesse um filho meu na estrada, né, como caminhoneiro, como seria as noites mal dormidas, né, por tudo isso que essa categoria enfrenta e por toda a diversidade que está exposta no nosso Brasil. Sabemos que o Ceará também tem muita violência, né, a gente não precisa esconder isso, está aí nas páginas de jornais.
e a gente passar por essas limitações. Então, acho que a lei vem, e eu acho que tudo aquilo que vem também, e poderá ser aprimorado ainda mais, e o nosso objetivo é esse, constantemente estar fazendo esse debate para a implementação dessa lei, né, uma questão de dignidade humana para a categoria que sofre vulnerabilidade na sua profissão, né, e aqui nós temos esse espaço, o grupo, o GETRIM e tantas alternativas aqui para discutir esse assunto e melhorar e buscar alternativas para a implementação da lei dos motoristas. Então, queria deixar aberto aqui quem quer fazer as considerações finais para nós encerrarmos a nossa audiência pública, que visou fazer o objetivo de debater. Bem, o GETRIM... Só para lembrar que nós temos um jornal e, em breve, poderemos sair do ar, então a gente tem mais 10 minutos, é isso? 10 minutos para que a gente faça as nossas considerações finais. Só para agradecer a presença de todos e lembrar que o GETRIM se preocupa esse ano com o transporte como um todo, como trabalhador envolvido no transporte como um todo. E quão bom seria que essa lei pudesse ser aplicada, ou pelo menos algumas regras dela, como, por exemplo, a proibição do pagamento mediante comissão, ao motoqueiro, por exemplo. Né? Nós sabemos que a quantidade de pessoas mortas ou inválidas, em virtude exatamente dessa pressa em fazer a entrega, é um trabalhador do transporte também que sofre muito com isso. Né? Eu tenho um filho que é médico e tenho um irmão também que é médico, traumatologista, e eles consideram o motoqueiro quase como uma pessoa que fatalmente, mais dia menos dias, vai chegar ao hospital, porque o motoboy ele tem que transitar com muita velocidade, né? Exatamente porque ele ganha por entrega. Né? Então, isso era o GETRIM se preocupa com o transporte do motor caminhoneiro, claro, mas nós visamos também tentar, de alguma forma, atingir a sociedade para que essa quantidade enorme de trabalhadores, né, mortos e inutilizados possa ser diminuída em todos os campos. Só isso, deputado. Obrigada, doutor Tarcísio Parente. E, finalizando mesmo, então, quero agradecer aqui a todos e a todas, agradecer a vinda do doutor Paulo Douglas, né, que veio do Mato Grosso do Sul, e tenho certeza que aqui tem muitos querendo conhecer o Pantanal. É lindo também, já tenho pessoas da minha família que já visitaram, inclusive tiraram retrato com cobra no pescoço, mas eu não teria essa coragem. Sou corajosa, mas para tanto não. E agradecer e, com certeza, finalizar aqui a nossa audiência pública, agradecer ao deputado Heitor Ferrer, não esteve presente, mas nos deu a condição de presidir essa audiência da Comissão de Viação e Transportes, né? E agradecer o nosso abraço ao deputado Heitor, que gostaria também de estar participando, e agradecer a todos os ouvintes da TV Assembleia, FM Assembleia, e toda a categoria, principalmente, né, dos motoristas profissionais, que hoje nós debatemos aqui, essa audiência pública que debateu a lei dos motoristas, a fim de a gente conseguir fazer a implementação devida desta lei em todo o Brasil e no Ceará. Muito obrigada.